Mate-o. Leilin indiferentemente acenou com o braço, como se estivesse perseguindo uma casa voar para longe. Porque a expressão de Arthur mudou imediatamente, seu corpo piscando com as ondulações de um pergaminho de teletransporte. No entanto, a luz brilhante se partiu imediatamente, deixando-o em desespero. Várias armas foram destruídas. Um deles cheio de ki vermelho, que estava quase no mesmo nível de um dragão lendário, imediatamente recicla fora deste emissário. Só depois de terem agido inconscientemente os piratas responderam, corpos começando a tremer um pouco. Caros deuses! Eles realmente mataram o padre de uma divindade real. Enquanto os piratas eram capazes de qualquer coisa maligna sob o sol, eles ainda mantinham a reverência pelos deuses. Não é só um padre. Se ele está morto, ele está morto. Há algo mais assustador do que isso para lidar com o próximo. Leilin bateu palmas com indiferença. Chamas vermelhas desciam e queimavam o corpo em cinzas, fazendo com que os piratas se sentissem em um insônia. Então, a informação dele era falsa. A atenção de Isabel estava em outra coisa. Não, a informação é verdadeira. Leilin sacudiu a cabeça e rolou o mapa para cima. Dê isso ao nosso navegador e faça com que ele saia da ofensiva enquanto seguimos por esse caminho. Você ainda, Isabel se viu incapaz de acompanhar os pensamentos da prima. Enquanto o mapa é real, ele tem uma intenção maliciosa. Eu tenho força suficiente agora, então não tenho escolha senão matá-lo. Leilin riu enquanto falava com os olhos frios. Ele tinha estado fraco demais durante a maré dos piratas e até precisara da ajuda dos bárbaros e da guilda dos ladrões. Naquela época, ele tinha que tolerar as ações sorrateiras dessas pessoas. Mas as coisas eram diferentes agora. Ele era um mago de alto nível e um arcanista, excedendo em muito outros do mesmo nível. Ele tinha Tiff sob ele que tinha força lendária, e Isabel se tornou um Dragon Warlock que permitiu que sua força aumentasse rapidamente. Enquanto sua linhagem limitava-a, não era um problema até que ela se tornou lendária. Além disso, a família Fowler não era a mesma de antes. Eles podem não governar os mares exteriores, mas seu poder controlava a maioria das regiões marítimas. Com tanta força, Leilin foi o rei de ponta a ponta. Houve necessidade de fazer compromissos. Além disso, se os sacerdotes do deus do assassinato eram realmente poderosos, porque eles ainda planejariam mais tensão entre os dois lados e não assumiriam a região. Por isso, Leilin tinha certeza de que eles não tinham impressões favoráveis de si mesmo nem dos bárbaros, e deveriam estar planejando eliminá-los todos de uma só vez. O deus do assassinato. Leilin usou o Airship e imediatamente encontrou todas as informações sobre este deus maior. Enquanto ele é muito velho, ele é conhecido por ser temperamental. Houve rumores recentes de que ele está ficando louco. Dado que ele é assim, ele provavelmente achará difícil reagir rapidamente mesmo se um ramo com um bispo responsável fosse aniquilado. Também, Leilin examinou a descrição exibida no AI e a tela de Shape, um olhar de medo brilhando em seu rosto. Ele uma vez lutou com Shadow distorcido e anunciou que ele matou este grande rank 8 magos. Leilin agora tinha uma profunda compreensão do poder da sombra distorcida. Era impossível para ele cair tão facilmente nas mãos deste deus. As coisas começaram a mudar a partir daquele momento. Sirik começou a ficar mais insano e irracional. Leilin acariciou o queixo dele, parecendo estar imerso em pensamentos. Ele foi gravemente ferido em batalha, causando a mudança de temperamento, ou foi enganado por sombras distorcidas e afetado pelo poder de distorção. Enquanto o crepúsculo dos deuses acabava, os magos sombrios deixados no mundo dos deuses não eram facilmente dispersos. Seja o que for, as garras que o deus do assassinato estendeu aos mares exteriores devem ser cortadas. Leilin decidiu e anunciou: vamos partir. Ó tremendo tigre escarlate trovejou, como um monstro gigante do mar profundo avançando para um campo de batalha.
Um movimento tão grande dos Tigres Escarlates atraiu naturalmente a atenção de muitas organizações nos mares exteriores. Os bárbaros também reuniram todos os seus guerreiros em Pirates Cove, e uma batalha de vida ou morte estava surgindo entre esses grupos. Isso determinaria o governante dos mares exteriores. Uma mudança tão enorme imediatamente fez com que muitas pessoas temessem as consequências. Eles sabiam muito bem que, independentemente do vencedor, isso seria um juízo final para eles. Ainda mais seres enlouquecidos estavam fazendo preparativos nas sombras, para obter alguns benefícios da batalha. Eles esperavam eliminar as duas grandes organizações piratas para que pudessem se tornar os reis do mundo das trevas. Ele matou meu filho. Arthur. As chamas de repente subiram várias vezes em tamanho, refletindo a face distorcida do bispo clandestino. Sim, meu senhor. A voz do ladrão tremeu quando ele fez o relatório. Desde que o bispo obteve a graça de Deus, sua personalidade também foi afetada. Ele se tornou muito teimoso e louco. Por exemplo, o bispo definitivamente não iria provocar os dois grupos de piratas em um debate para eliminá-los juntos antes. Ah, como desprezível! Eu quero matá-lo. Mate Lei. Na sala oculta havia uma estátua de Sirike. Parecia haver uma camada de fumaça vermelha escura ao redor, causando algumas mudanças. Às vezes, o bispo parecia sinistro de pé sob a estátua e, em outras ocasiões, preparado. Ele era basicamente um louco. E também é bom que ele esteja morto. Arthur deveria ter ido para o inferno há muito tempo. Ele fez bem, porque isso me poupou muitos problemas. Meu senhor, vou me despedir agora. Ver o bispo nesse estado também foi muito estressante para o ladrão. Ele relatou tudo isso com medo, tentando se arrastar para trás. Como Arthur está morto, porque você está vivo? O bispo voltou-se, olhando para o ladrão. Seu olhar era tão frio que o ladrão sentiu como se tivesse caído em uma casa de gelo. Não, isso não é da minha conta, meu senhor. Sabendo que as coisas não soletraram bem para ele, o ladrão virou-se e correu, mas já era tarde demais. As chamas negras roncaram e varreram a área, envolvendo o ladrão e fazendo-o guinchar como um porco moribundo. Vendo o ladrão desaparecendo gradualmente nas chamas, um sorriso doentio apareceu no rosto do bispo. Depois que ele terminou de executar o ladrão, ele se ajoelhou diante da estátua e abaixou a cabeça, começando a rezar. Que? Logo, meu mestre. Vou sacrificar mais carne e almas para você. A estátua olhou para o bispo abaixo friamente, os raios vermelhos escuros em torno dele se tornando mais deslumbrantes. É a Ilha dos Escravos do Fogo. Isso era impraticável fazer a frota pirata cercar completamente a ilha. No entanto, com a ajuda da magia, não foi difícil isolar algumas rotas de navegação. Lei olhou para uma ilha completamente vermelha através de seu telescópio, que tinha um vulcão sobre ele. Com base nas informações, a tribo bárbara de Odge deveria ficar para trás e aumentar seu número aqui. Ele colocou o telescópio no chão. Todos os lutadores devem deixar o barco. Vamos massacrar este lugar, ele ordenou. Alguém poderia ser completamente inescrupuloso na guerra, mas isso ainda era um tabu. Lei não teria coragem de fazer uma coisa dessas no passado. No momento em que ele fez, a outra parte também iria para Port Venus e atacaria sua família. Agora, no entanto, ele tinha a Torre do Mago. Lei até esperava que Odge tomasse a iniciativa e buscasse sua própria morte em Port Venus. O pedido foi enviado rapidamente. Vários piratas entraram em pequenos barcos e se dirigiram para a praia como formigas. Robin Hood, Ronald, Keren. Lei falou mais devagar. Chefe Robin Hood chegou ao lado de Lei e respeitosamente esperou por instruções. Pegue a frota e saia. Só vem quando eu envio o sinal, ordenou Lei. Ele poderia dizer que uma vez que as notícias dele atacando esta área saíssem,
Os bárbaros definitivamente atacariam aqui como loucos. Quando chegou a hora, Lei Lin definitivamente não queria que sua frota de piratas fosse danificada. Seria muito problemático atacar a enseada dos piratas. Então, se ele pudesse atrair o adversário para fora daqui, por que não? Eu não posso nem imaginar o calor e o ambiente terrível aqui. Por que os bárbaros escolheram este lugar? Isabel separou as trepadeiras que bloqueavam seu caminho. Havia plantas largas de folhas verdes que deixavam cair o orvalho com um cheiro pungente. Isso a fez franzir a testa. Esses bárbaros migraram para cá. A segurança da tribo é da maior importância. Já que você acha que eles não vão gostar desse lugar, eles podem fazer o que quiserem, explicou Lei Lin. Ele não tinha nada para se preocupar uma vez que eles estivessem na grande ilha. Enquanto ele soubesse a localização geral, grandes ondulações da força vital não poderiam ser escondidas dele. Patrão, encontramos resistência em uma passagem de montanha à frente. São bárbaros, um pirata disse, tendo acabado de atropelar. Mate-o, não precisamos de prisioneiros. Lei Lin assentiu com indiferença. Os piratas não se importariam de matá-los, mesmo se fossem da mesma raça, muito menos pessoas de outro. Logo, Lei Lin passou pela fortaleza e viu o chão cheio de cadáveres bárbaros. Muitas feridas ainda estavam vazando sangue, e essas pareciam menores e mais fracas que a média. Parece que esses são os velhos e fracos, mulheres e crianças. Odge deve ter puxado todos os jovens fortes para sua tripulação. Lei Lin assentiu, não tendo mais dúvidas sobre a destruição da tribo. Honestamente falando, Odge era um líder muito sábio. Não só ele resolutamente trouxe sua raça para os mares exteriores, ele também sobreviveu tenazmente. Uma tribo como essa precisava de ajuda externa e recursos para se desenvolver, e por essa razão eles foram forçados a piratear. Ele era muito capaz de moldá-los em um dos 3 grandes grupos piratas nos mares exteriores e até mesmo ganhar o controle da enseada dos piratas. Era uma pena que ele estivesse no caminho de Lei Lin. Seu único destino era ser expurgado.